Senhor nosso Deus, a vós nos dirigimos, pedimos vossa proteção e bênção sobre todos os teus filhos e filhas que conosco em comunhão fazem deste instante o momento oracional. Aqueles que não se esquecem de ti, ó Senhor, mas que sempre reservam um momento no seu dia para escutar a tua voz e falar de coração a ti, porque te reconhecem como Senhor. Tudo isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, nesta terça-feira, 6 de junho de 2021, hoje, na data de hoje, em 1871, foi a morte de Castro Alves, poeta abolicionista. E também na data de hoje, em 1885, foi a aplicação da primeira vacina contra a hidrofobia, a raiva. E na data de hoje, em 1932, a criação do IBGE, as nossas memórias históricas. E hoje é dia de Santa Maria Gorete, Virgem e Marte. A nossa memória histórica, da nossa vida em comunidade encaminhada, porque estamos neste mundo e queremos fazer a glória de Deus brilhar neste mundo para a eternidade. Lembro e peço a você que deixe o seu comentário aí embaixo, o seu amém, o seu glória a vós, Senhor, o seu testemunho, uma frase para gerar assim este comprometimento, esse engajamento da sua parte com o nosso canal de evangelização. E o evangelho que vamos partilhar é de São Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38, que diz: Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, divide-se em 3 partes bem distintas. A primeira é a cura de um homem mudo. A segunda é a reação das multidões e na contramão a dos fariseus. A terceira, finalmente, é um resumo das atividades messiânicas de Jesus. O milagre do mundo, precedido pela cura de 2 cegos, é o último da série de 10 milagres que aparecem nesta seção do Evangelho de São Mateus. Se a incredulidade é cegueira, a fé é visão. E quem vê, fala o que está vendo. Zacarias, pela incredulidade, não podia falar, mas pela fé recuperou a fala, como em Lucas 1:20 nos mostra. Esquematicamente, podemos dizer que a fé é visão e palavra. A vida nova que Jesus nos traz é a iluminação que, fazendo-nos ver a nossa realidade e com os outros olhos a realidade ao redor de nós, nos tornamos também capazes de exprimi-la. Ver é um novo nascimento, é um vir à luz, como dizemos do ato humano de nascer. A fé nos faz vir à luz como filhos e filhas e, consequentemente, como irmãos e irmãs. A palavra dá sentido à realidade. Sem ela, é o não senso, o não sentido, o caos. A palavra é luz. No princípio do mundo, a palavra, a realidade que a palavra criou, foi justamente a luz, como está lá em Gênesis 1:3. Nós recebemos a luz da palavra e nos tornamos a palavra que ouvimos. O mudo sofre de um curto-circuito da palavra. Não a ouve e, por não a ouvir, não pode dizê-la. No âmbito da experiência cristã, a iluminação pela fé empurra a comunicação da fé. A visão se faz fala. A intimidade se torna missão. Discípulos, tornamo-nos missionários. A reação da multidão é de maravilha e admiração. Aponta para o alto. A dos fariseus é de endurecimento e rejeição.
aponta para o baixo, onde os demônios habitam. Querem ser pastores, guias do povo, mas são ladrões e assaltantes, e as ovelhas não os reconhecem. A menção à missão de Jesus e a necessidade da súplica pela missão encerra o evangelho de hoje. A missão da igreja se engata na missão de Jesus, que consiste no anúncio do reino, que tem sua fonte na compaixão, que está madura para a colheita e não se pode perder por falta de mão de obra. É preciso, portanto, orar para entrar em comunhão com o Pai, para tornar-se filhos e ser enviados aos irmãos. Só quem tem coração de filho, e o coração de filho pode ser enviado a comunicar o Pai aos irmãos. E é com esta determinação de comunicar o Pai aos irmãos que Jesus vem ao nosso encontro, para assim fazer e nos ajudar a descobrir que, à medida que vamos nos tornando filhos, quanto mais nos sentimos filhos, mais nos colocamos à disposição para anunciar o Pai aos nossos irmãos e irmãs. A nossa determinação de levar a mensagem do Pai, a palavra do Pai aos irmãos, é o que identifica o quanto importante e presente é Deus na nossa vida, o quanto nós o sentimos, o quanto nós o deixamos ser presente na nossa vida. Que assim seja na sua vida, que você busque essa perfeição da proximidade com Deus, de ser um filho, de fato, que assume o compromisso de levar a Deus aos outros. Você pode observar que tudo que é importante para nós, a gente fala, a gente leva às outras pessoas. Quando a gente escuta, se a gente é animado, quando a gente escuta uma piada e acha bonita, a gente quer contar para outra pessoa. Quando a gente sabe de uma informação, a gente fala para outra pessoa. E normalmente, para os que mais gostamos de Deus, não pode ser diferente. Quando nós escutamos, aprendemos algo novo de Deus, quando nós descobrimos algo novo, nós precisamos levar aos que estão próximos de nós, aos nossos próximos, que devemos amar. Que esta atitude demonstre de fato a fé que temos, o Deus que nos acompanha e o amor que cresce no nosso coração por Ele. Desejo a você um ótimo dia, lembrando que às 18 horas na nossa comunidade paroquial temos a Santa Missa e após o Terço dos Homens com Carlos e companhia. Fique com Deus, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.